Essa é uma palavra que o Senhor me entregou essa semana. Ela foi o tema do nosso encontro de pastores. Pela bondade de Deus, pela graça dele, nós tivemos talvez o maior encontro de pastores e obreiros, porque foi no final de semana, terminou ontem à noite, e foi uma bênção. É uma palavra que Jesus me entregou. É tempo de vigiar. É tempo de vigiar e orar. Diga comigo. É tempo de vigiar e orar. Amém? Esse é um tempo que você vai passar comigo, talvez uma meia hora, 35 minutos. E eu vou orar por você agora, você que está em casa e nós. Que Deus fale a você. Nós viemos adorá-lo. E nessa entrega, e agora nós queremos que Ele aperfeiçoe algo em nós. Ninguém, absolutamente ninguém, vai sair da mesma forma que entrou. Você vai sair melhor. Amém? Vamos orar. Doce Espírito, o Senhor está nesse lugar, e nós declaramos que caia por terra todos os inimigos de Deus, seja pensamento, mentalidade, seja tristeza ou qualquer outra doença. Nós declaramos esse lugar cheio da presença, da alegria, do poder, do teu Espírito. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero ler com você o texto de Mateus 26, do 36 em diante. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começaram a ficar tristes e angustiados. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou a Pedro. Vigie, vamos ler a igreja toda comigo. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, quer dizer, esse sofrimento, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então retirou, deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Você pode dizer amém? Esse é um texto mais difícil na vida de Jesus. É quando ele está perto de iniciar o sofrimento e a crucificação, e o Espírito de Deus falava a ele do que ia acontecer, e ele reúne um grupo de discípulos para orar. Os judeus dividiam a noite de 18 horas a 18 da manhã em 4 vigílias. Então a gente imagina que ele estava aí de 9 horas para frente, 12, na segunda ou terceira vigília. E Jesus
angustiado, sofrendo, disse: fique comigo. E ele orava um pouco afastado. Quando voltava, o discípulo estava dormindo. E eles tinham a mesma oração: Senhor, esse sofrimento que eu vou passar, se tem uma possibilidade de eu não passar. Mas Jesus dizia: cumpra-se a tua vontade. Ele repetiu isso 3 vezes. E eles dormindo, e Jesus lança essa máxima: vigiem e orem, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa palavra de Jesus não foi só para aquele dia, é para mim e para você que estamos aqui. Talvez a gente não precisa hoje vigiar ou estar alerta, atento, acordado com Jesus, mas Jesus precisa que nós estejamos alerta, atentos, para que a gente não caia em tentação. E eu quero caminhar com você aqui em alguns entendimentos. A Bíblia vai dizer desse vigiar e orar. Então essa ordem não está errada. Talvez você dissesse: por que Jesus não disse ore e vigie? Jesus disse: fique atento, alerta, desperte, fique em sentinela, em observação, fique em atenção. E diz: agora orem. Se está em primeiro lugar, está em primeiro. Não tem nada em desordem na Bíblia. Jesus está dizendo Raimundo, Jesus está dizendo Eribaldo, Jesus está dizendo Elisângela: vigie e ore. E eu imagino que Deus deve estar dizendo algumas vezes: você está orando muito e vigiando pouco, meu filho. Altere. O orar, você sabe que é a nossa necessidade de buscar Deus em oração, buscando a sua força, a sua orientação. Hoje pela manhã nós tivemos um exemplo claro do poder da oração. Uma pessoa em cima de um prédio, numa tentativa de suicídio, e a pessoa chegou e falou para um dos pastores, e a gente sabia que estava para ali, nesse mesmo quarteirão. E começamos a orar e orar e declarar. Ajoelhamos depois, cada um que ia subindo aqui, ia intercedendo. E quando nós vimos, o rapaz chegou aqui com os irmãos que tiveram o privilégio de subir e conversar com ele e retirar dele. Dá uma glória a Deus aí. Talvez hoje pela manhã nós soubemos o que era o poder da oração, de Senhor, manda o teu anjo, esse rapaz não vai morrer hoje. E depois nós descobrimos, irmãos, esse rapaz frequentou essa igreja na adolescência e se afastou, casou, enfim. A oração é a ferramenta que altera todas as coisas. Mas, irmãos, nós vamos ser espirituais o suficiente para depender do poder da oração, mas vamos ser fortes o suficiente para vigiar. O espírito está pronto por aquilo que Deus fez, mas essa carne é fraca, essa tensão entre o desejo e seguir a vontade de Deus, entre as fraquezas humanas, Deus precisa priorizar. E é como se Jesus estivesse dizendo que na solidão parece que fica mais difícil. Ele dizia: fique comigo, fique comigo. E eu quero dizer para você, irmãos, nessa luta do espírito com a carne, é bom que alguém nos ajude. Nós não vencemos sozinhos. É bom que eu fale com alguém, que eu compartilhe com alguém. A gente sempre diz: por que você não veio antes? Por que você não me ligou? Por que você não compartilhou sua dor ou sua luta? O orgulho de não compartilhar é parecido com a dificuldade desses discípulos de dormir quando tem que estar acordado. Diga comigo, diga: Senhor, me ajuda a vigiar. Aleluia. Irmãos, um cristão no dia de hoje
precisa vigiar e orar em diversas áreas. Manter a sua vida espiritual saudável, alinhada com os ensinamentos de Jesus. O primeiro entendimento, irmãos, olha o que 1 Pedro 5, do 8 diz. O apóstolo Paulo, aqui ele não cita nem oração. Apóstolo Paulo, não, Pedro. Estejam alertas e vigiem. Outra versão diz sóbrios. O diabo, o adversário de vocês, ronda como leão, rugindo e procurando a quem devorar. O texto está dizendo, olha o que diz o versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tentações. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhe dará força e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia. Irmãos, nós vamos vigiar, porque tem um inimigo que não está ao meu redor. O meu redor é aqui, mas o meu derredor, que está longe, ao redor longe, ele está querendo entrar na minha vida. O vigiar, irmão, é estar atento às astutas ciladas do diabo. E você vai vigiar, você vai ser honesto com você mesmo. A gente ensina na igreja que nós confessamos pecado para sair da mão do inimigo, da condenação, mas confessamos tentação para não precisar confessar pecado. Diga comigo: vou confessar tentação para não precisar confessar pecado. E quantos livramentos, irmãos, no processo de igreja em células, de um jovem, de adolescente que ajuda outro, de uma senhora, de um homem. Nós estamos aqui como igreja, irmãos, e temos prosperado e vamos prosperar, não é só por causa do púlpito, não. É porque a igreja tem levantado líderes que têm ajudado outros no processo de vigilância e de oração. Quantos líderes, supervisores, pastores, líderes de treinamento tem aqui? Levante sua mão. Aleluia. São esses, e fora os líderes de ministério. Então eu separei 4 áreas aqui que são óbvias, que a gente precisa vigiar. Nós vamos vigiar em primeiro lugar, irmãos, na nossa vida espiritual, tanto pela oração como pela leitura da Bíblia. Nós antigamente, antes da internet, porque hoje nós andamos com a Bíblia em todos os nossos aparelhos, todo aparelho de telefone você pode botar uma Bíblia. Mas quando a Bíblia não tinha esse acesso tão rápido, nós decorávamos. Sabe o que era uma coisa comum? Há 20 anos, eu sou pastor há 35 anos. Sabe o que era uma coisa comum há 20 anos? Você podia começar a recitar um versículo e a igreja completava. Hoje eu nem passo, para você não passar vergonha. Talvez nesse culto, mas na minha adolescência, o nosso exercício era decorar versículos. E era uma guerra, uma competição para decorar versículos. Nós usamos os versículos para decorar nos nossos centros de recuperação, nas nossas casas terapêuticas. A gente ensina para botar a Bíblia. Na minha vida espiritual, antes de eu falar em línguas, era o versículo que me defendia. Hoje a língua é a ferramenta de tirar qualquer ideia que chegue na cabeça. Mas eu tenho um obreiro, ele decorou Tiago 1,12. Coloca aí por favor, minha filha. Bem-aventurado é o homem que depois de passar pela provação, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam.
Bem-aventurado é o homem. E ele sabia esse versículo. E um dia ele se abestalhou, veio aqui para a cidade e tinha uma namorada e os parentes da namorada não estavam em casa, ela estava sozinha no apartamento. E ele achou que era um super crente, que podia namorar. Segundo ele não saiu, não foi para aquele lugar para manter relação sexual, mas juntou fome com vontade de comer. Daqui a pouco ela tirou a roupa, e ele está tirando a roupa, e pela bondade e misericórdia do Espírito Santo, uma luz acendeu dentro dele e disse assim: Tiago 1,12. Tiago 1,12. Lembrou do versículo que ele tinha decorado. Te veste no nome de Jesus. Toda vez que eu conto essa história, eu tenho a vontade de dizer para esses adolescentes, mas não cai nesse engano, dizer: então eu vou ficar pertinho do pecado. Se não for para pecar, o Espírito Santo vai lembrar. Você vigie. Esse rapaz é uma exceção, mas também é exceção uma ovelha, ministra de música de uma das igrejas que eu pastoreei, e ela foi para a UTI. E ela disse: pastor, o que me fortalecia naquela UTI eram os versículos que eu tinha decorado, e eu ia recitando eles. Eles me animaram naquele lugar quando eu não podia falar, mas eu tinha a Bíblia decorada. Diga comigo: vida espiritual, oração e leitura da Bíblia. O seu devocional, onde você vai ler um texto e Deus vai falar com você. Essa é a primeira área para vigiar. Mantenha isso. É como a alimentação, como nós cuidamos dos nossos filhos. A gente se alimenta bem para ter saúde. A segunda área que nós vamos vigiar, irmãos, é na área da moralidade e da ética. Desculpa. Sobre a nossa integridade, a maneira de viver honesta e justa, evitando mentiras, enganos e comportamentos corruptos. Essa é uma área que nós temos que vigiar, irmãos, porque parece que quando alguém dá uma enrolada, desdobra alguém, ele foi esperto. Irmãos, o inimigo quer levar para um buraco que dificilmente você vai sair de lá. Como eu lembro de tantas pessoas que fomos ajudar a restaurar a autoridade, gente que pegou um vale porque trabalhava no caixa da empresa e dizendo: no final do mês final do mês que eu receber o salário eu boto de volta, e nunca botou. Foi piorando, se enrolando. Não seria mais fácil enfrentar o patrão e dizer: eu estou precisando? Quem é você quando ninguém lhe vê? Você acha que o eterno não está lhe olhando? A Bíblia diz que tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Você nem precisa dizer amém, viu? O que plantarmos, nós vamos colher. E nós precisamos plantar algo que seja bênção amanhã. O que plantarmos, nós vamos colher, e altere o seu tipo de plantação. O que as pessoas estão vendo é o resultado de coisas que ninguém vê. E você serve a um Deus que é vivo. Por isso, vigie na sua integridade, nas propostas que chegam. O dinheiro vai embora e a maldição vai ficar na sua vida. Diga misericórdia. Essa integridade. Todo mundo quer alguém correto para se relacionar, mas nem sempre eu quero ser correto em relação aos outros. Nós temos que abrir mão. Essa semana falei com um estudante de medicina, que outro médico assinou a frequência dele no lugar que ele ia trabalhar, no lugar dele. E alguém me disse se ele ria, e eu digo: muito bem, você está começando bem. Não, foi só, sei lá, um dia, 2. Ande direito. Nós estamos reclamando dessa bagunça, dessa imoralidade, dessa falta de vergonha.
nos relacionamentos, na justiça, na política, nas empresas. Nós vamos começar aqui, começando ensinando coisas como as nossas mães ensinavam. Eu acho que também as de hoje, se tem juízo, de achar uma caneta, e pobre como nós éramos, achar um lápis na rua era achar R$100. Mãe, eu achei um lápis na rua. Você achou? Vá botar lá onde eu achei. Mãe, era no meio da rua. Alguém vai achar? Vá botar lá onde você achou. Mãe, meu lápis está quebrado. Vá botar lá. Uma raiva da mãe de morrer. Mas ela sabia que aquilo não era nosso. Sabe o que é que algumas mães fazem? Que bom, meu filho, você achou um lápis, Deus está lhe abençoando. Ele vai achar que tem que achar sempre, que alguém tem que dar sempre. Irmãos, em nome de Jesus, vamos vigiar na ética cristã. Eu já disse isso aqui. Um dos pastores da igreja foi professor da universidade, de uma universidade aqui da cidade. E ele pediu para várias pessoas objetos, relógio, várias coisas. E ele botou assim 50% do objeto. Então, vamos dizer, uma térmica, um relógio, o valor 50%. E ele montou 2 barracas, uma lá dentro da faculdade particular. Não tinha câmara, não tinha nada. Você chegava lá, gostava do objeto e deixava o dinheiro. Todos os valores eram pela metade. E montou uma barraca na Praça de Fátima, da mesma maneira, sem câmera, sem nada. A da Praça de Fátima, na rua, a diferença foi mínima. Mas lá dentro da faculdade, todos pagando faculdade particular, foi o maior desfalque que teve. O ensino, o conhecimento não traz a moralidade, é a sua família que ensina o que é vergonha, o que é não mentir, o que é não roubar. Uma rua, pessoas andando ali, foram mais honestos do que uma turma de universitários dentro de uma faculdade. Diga comigo, vou vigiar na minha moralidade, em nome de Jesus. Nós vamos vigiar na pureza sexual, irmãos. Manter a pureza, evitando a imoralidade sexual, a pornografia, em nome de Jesus. De cada 10 homens, irmãos, 9 deles têm problema com sexo e o outro está mentindo. De cada 10 homens, 9 têm problema com sexo e o outro que disse que não tinha está mentindo. Está mentindo. Agora, irmãos, nós vamos vigiar. E Deus vai nos ajudando a vencer. Aleluia. No toque, no relacionamento. Olha, mulheres menores, garotas, como se fossem nossas filhas mais velhas, como se fossem nossas irmãs, e as mais velhas como se fosse nossa mãe, e vice-versa. Segunda área que nós vamos vigiar, na moralidade e na ética. Nos nossos negócios, a ética é a ciência que ensina como nos comportar. Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos vigiar nos relacionamentos. Como é que nós lidamos com o perdão, com a reconciliação? Gente que, e alguns de vós estão em casa e outros estão aqui. Eu perdoei essa pessoa, mas ela lá e eu aqui. Você é agente de separação e não de unidade. Perdoe, você já me ouviu dizendo várias vezes. Não tem futuro sem perdão. Vamos relembrar? Repetir, não tem futuro sem perdão. Não tem futuro sem perdão. Irmãos, nós vamos perdoar e talvez você diga, eu não mereço. Sim, irmão, não merece. Mas eu preciso perdoar para viver. Os nossos relacionamentos, gente que é competente, bom, honesto, mas ninguém pode errar para com ela. Irmãos, nós vamos ter paz conosco. E a Bíblia diz que quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas nós vamos andar dentro do que é correto. E vamos ter misericórdia do fraco,
que chega na vida da gente. Relacionamentos. Você já me viu dizendo aqui, você pode ser uma pessoa santa, íntegra, mas se você foi ruim de relacionamento, você tira a sua autoridade. O Senhor me disse um dia, quando a santidade não é suficiente. E eu perguntei, Senhor, quando? Ele disse, quando a capacidade de relacionar-se é fraca. Se você é um bom crente, peça a Deus que lhe dê a capacidade de relacionar com todo tipo de gente, porque nós precisamos levar o evangelho para todo tipo de gente. Um dia, dizendo para uma ovelha rica, pastor, a maioria dos ricos são falsos. E eu olhando para ela, que ela é rica também. E eu disse, pastor, eu não tenho paciência com gente falsa. Eu digo, minha filha, onde é que está isso na Bíblia, que eu vou escolher alguém que eu vou levar? Irmãos, a maioria das pessoas perdidas nessa cidade são os muito ricos ou os muito pobres. O evangelho precisa alcançá-los. Talvez é você que vai entregar uma palavra de conhecimento para um juiz, para um médico. Diga comigo, relacionamentos. Algo que nós precisamos trabalhar e nos aperfeiçoar. E caminhando para concluir, a quarta área é na área que nós vamos vigiar. É na área da tentação e pecado. Irmão, não negue o que você está vivendo. Evite ocasiões de pecado. Ser prudente e evitar situações e ambientes que podem levar você a cair numa tentação. Tentado nós somos, mas resista ao diabo. E chegue a Deus. No período que eu estava doente, um dia eu pedi um outro homem que já tinha passado pela faculdade, um dos rapazes que estava comigo, é um homem de Deus e com muita paixão por Jesus. Eu disse àquele outro rapaz, já está casado e passou por uma faculdade estadual, federal. Sim, é um homem que casou virgem, bonito, tem dinheiro. Ainda não tem tanto, mas tem. E eu digo, meu filho, ora por esse menino aqui, um homem de Deus. E eu lembro da palavra que ele disse para esse outro: cara, não se levante para lutar contra o pecado, não. Chega perto de Deus. Não é a luta contra o pecado que vai manter a gente firme, é chegar perto de Deus. Perto de Deus nós vamos vencer. Irmãos, não tem ninguém bom. Com o diabo, ele vai vencer. Mas não tem ninguém que chegue perto de Deus. Conforme Tiago 4, 7 e 8. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, quando mais perto de Deus, mais forte para vencer as tentações. Quando Jesus foi naquele dia difícil, toda a direção de Jesus naquela hora era para o Pai, e dizendo: Pai, eu quero dizer, cumpra-se a tua vontade. Pai, cumpra-se a tua vontade. É difícil, mas eu quero que se cumpra a tua vontade. Em nome de Jesus, você vai vencer as influências externas, essa cultura corrompida, uma sociedade que relativiza tudo é errado para os outros, mas por meus é certo, ou tudo tem que ser certo para os outros, por meu é errado. Nós somos sal e luz, e a igreja de Jesus precisa vencer. Diga comigo, tempo de vigiar e orar, para que não entre em tentação, irmãos. Comece a atentar para as coisas. Os que estão criando meninos abaixo de 18 anos, sabe o que eu estou dizendo. Você vai observando o comportamento. Senhor, quanto tempo passa na internet? Eu vou vigiar. Mulheres começam a ajudar seus maridos. Eu estou te vendo. Não lembro do dia que eu vi tu olhando a palavra. Eu não lembro do dia que eu vi tu sentando com teu filho. Eu não lembro. E vice-versa.
Vigiar, irmãos, é estar atento, é estar de olho aberto. E naquilo que eu abri o olho, agora eu vou para a oração. Jesus estava olhando uma realidade difícil, por isso ele foi orar. Olhando uma realidade difícil, nós vamos correr para a oração, que é nossa arma poderosa. No nome de Jesus. Se seu espírito estiver em Jesus, ele é forte. E a sua carne, que é fraca, vai ser fortalecida por esse espírito de vigilância. Amém? Retirando o entendimento errado. No nome poderoso de Jesus. Eu quero que você seja corajoso o suficiente, como eu já fui, de dizer como Jesus: Pai, eu quero isso. Mas se isso não for o que o Senhor quer, cumpra a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é pura, perfeita, agradável. Eu já orei muitas vezes: Senhor, eu quero que o Senhor faça hoje e sempre na minha vida a tua vontade. E se algum dia uma vontade minha foi diferente da tua, se aquilo que eu estiver te pedindo, chorando ou gritando, se eu estiver te insistindo para que o Senhor me dê o que não era da tua vontade, não escuta a oração do futuro, escuta a de hoje, 30 de junho de 2024. Eu quero que na minha vida só aconteça aquilo que é a tua vontade. Você pode orar comigo?